né? Porque é bom que se diga que o Brasil tem um sistema nacional de cultura. A partir daí, nós tivemos o sistema estadual e o sistema municipal. Cada município precisa ter seu sistema. E de que é composto esse sistema? Não só do Conselho de Cultura, que em Campos ele é bem antigo, né? Não me lembro a data exata aqui agora, mas ele é bem antigo. Então, o sistema começou em Campos com o Conselho. Com o advento do sistema nacional, ficou claro que era necessário que houvesse um fundo nacional, o fundo estadual e o fundo municipal. Para quê? Para que as verbas que fossem destinadas ao fundo nacional pudessem chegar diretamente ao fundo estadual e ao fundo municipal. Eu te pergunto então, Kátia, no governo passado, esse recurso chegava nos fundos, era colocado no Fundo Nacional, por sua vez no estadual e posteriormente no municipal? Qual governo? O governo Bolsonaro que eu estou falando. O governo federal, porque... Não. Tá. Você poderia estar falando aí não, do governo. Não, mas parei. Rafael. Vem por cima e Sim, depois eu tenho que perguntar também. A né? lei, exato. Porque havia essa. Isso. Depois você vai esclarecer pra gente o que é a Lei Rouanet, a Lei Paulo Gustavo, se uma supre a outra, complementa, são coisas entendeu? diferentes. Então, okay. Olha só, a gente tem o seguinte: nesse sistema, né, que eu estava explicando para vocês, a gente tem o nacional, o estadual e o municipal. Então, para que cada município tivesse condições de participar desse processo, né, do envio de recurso direto, criou-se o fundo. Então, Campos fez isso. Campos foi um dos municípios pioneiros nisso. Aliás, Campos foi pioneiro no estado do Rio na criação do seu sistema municipal, ainda na época do professor Horácio. Né? Sim, mas foi o governo Rosinha que criou esse fundo. Esse fundo. Eu me lembro. Eu estava na parte de orçamento. Entendeu? Eu me lembro. Então, é bom a gente dar nome às pessoas que cada um teve a sua participação. Eu fazia parte do Conselho de Cultura naquela época e nós ficamos muito felizes de conseguir implantar o sistema. Com esse sistema criado, a gente começa então a fazer parte dessa rede. Então, qualquer dinheiro vinculado à cultura vem para o fundo administrar, né? Eu vou explicar quem que compõe esse fundo. Acontece que no governo Bolsonaro a verba da cultura, ela ficou retida. Em Brasília? Ficou retida. Ela não saía, porque não se queria dar, né, nenhum apoio à cultura. Pelo contrário, queria estrangular e tirar o sangue. Né? Porque se você sem sangue, você não consegue ter a sua veia funcionando. E você morre. Então, o estrangulamento era visível. Bom, acontece que, por infelicidade, o mundo todo passou por uma pandemia. Mas inversamente oposto, para a nossa salvação da cultura, nós tivemos essa pandemia. Por quê? Porque houve um movimento que aí todo mundo observou. Qual foi o primeiro segmento que precisou parar? A cultura. Qual foi o primeiro segmento que todo mundo buscou desesperadamente para se alimentar enquanto ficava prisioneiro? A cultura. A cultura. Sim. Então, vários parlamentares se uniram, logicamente, os parlamentares de oposição ao governo Bolsonaro, da linha da esquerda, se reuniram e buscaram, né, extrair do fundo que estava abarrotado de grana, né, essa verba para a cultura, que ele não poderia usar em outro setor. Por quê? Porque estava no fundo. Daí a importância do fundo. A criação do fundo de Campos tem esse valor, porque o que vem para o fundo de cultura é da cultura e não pode ir para outro segmento. Então, na questão das leis que vieram a partir dessa luta, como a Lei Aldir Blanc, que morreu por conta do Covid e foi homenageado, né?
assim como Paulo Gustavo, morreu de Covid. Pelo mesmo motivo, estas leis, elas vieram como uma lei emergencial. A lei Paulo Gustavo é uma lei emergencial. Pasmem, ela é uma lei do Covid. Uma lei do Covid. Ela está extemporânea. Por quê? Porque a lei Aldir Blanc, ela ganhou uma musculatura maior, porque foi na hora que a coisa estava acontecendo. Então, meio que aquilo foi mobilizando os parlamentares que eram contrários, ou que eram sensibilizou. Exatamente. E passou. A Paulo Gustavo, ela chega um pouco depois. E aí, eles já estavam se armando, né? Eles começaram a se reunir. A lei Paulo Gustavo, ela tem uma verba substancial do audiovisual. Tem uma diferença grande aí. Então, se tem uma área que o governo federal queria matar, era o cinema. É mesmo? Sim. Então, essa verba, ela ficou mais trancada ainda. E foi muito difícil. Então, de 2021 até agora, é só luta para liberação da lei, do recurso. E aí, quando chegou na mão de Bolsonaro, ele vetou. Ele vetou. Aldir Blanc, ele não teve competência para isso. Ele esperou até o último dia para liberar. Para quê? Porque a lei já prevê o tempo de execução. Você tem que executar naquele período, prestar conta no outro período. Se o município ou se o estado não utilizassem, devolveriam para o tesouro. E aí, devolvendo para o tesouro, você entende isso muito bem, não vai para a cultura mais, vai para qualquer outra coisa. Então, a intenção na Aldir Blanc era que a gente não conseguisse executar. E muita gente não conseguiu mesmo, não. Tá? E você sabe, a Campos recebeu quantos milhões aqui? Da Aldir Blanc foi mais ou menos 3 milhões. A gente recebe mais ou menos 3 milhões porque é de acordo com o número de habitantes. Do governo Vladimir ou Rafael? Do governo Vladimir. Vladimir. Na lei Aldir Blanc. Aldir Blanc. A lei Aldir Blanc a gente recebeu, executou, devolveu o dinheiro. Por quê? Porque não houve projeto suficiente. Esse aqui é duro, né? Poxa. Aí a gente devolveu. Só que houve uma luta novamente dos parlamentares para que esse dinheiro pudesse retornar para a execução. Então, o dinheiro de Campos retornou, mas houve um problema, que aí já retornou no período do Vladimir. Ele retorna, mas ele retorna para todos os municípios que não tinham, na época lá, conseguido enviar seus planos de ação, os municípios do estado. Então, Campos, eu não me lembro o valor exato, mas se Campos devolveu, sei lá, 50 mil, foi mais que isso, mas 50 mil, ele teve que dividir com mais 3 ou 4 municípios, então ele recebeu menos. Aí, já no governo Vladimir, a gente fez, né, o que a gente chamou de Lab 2, né, porque a gente teve que refazer projetos, abrimos editais com valores menores para ter um número maior, né, uma abrangência maior. Então você pagava 9 mil para um. No primeiro foi feito com valores bem grandes, mas não atingiu. Por quê? Porque o nosso fazedor de cultura, nosso trabalhador de cultura, ele além daquilo ali que ele faz da cultura, da preservação da nossa cultura, ele faz outras 1000 coisas. Sim. Ele não vive de cultura, na sua maioria, e ele não tem uma competência técnica de elaboração de projetos. Isso é muito novo. Tanto que a Lei Rouanet existe, a Lei de Incentivo Fiscal do Estado existe, e pouquíssima gente da região do Norte Fluminense consegue. Porque precisa ter um certo conhecimento técnico, né? Para a Lei Rouanet, principalmente, né? São muitos detalhes
que você precisa comprovar, que você precisa esclarecer, assim como a lei de incentivo fiscal, que fica aberto o ano inteiro, que não tem nada a ver com Paulo Gustavo, que não tem nada a ver com a lei Aldir Blanc, porque a lei Rouanet, né, ela é aberta para quê? Para que você que quer empreender um projeto, você encaminha esse projeto para o SALIC, que é no caso da Lei Rouanet, ou para o Sistema Desenvolve Cultura, que é um sistema criado pelo Estado do Rio de Janeiro, muito interessante, inclusive. Eu queria muito que Campos implantasse isso. Agora, Campos... Agora, nesse ano, implantou os mapas culturais, e isso vai ajudar. Então, o Sistema de Desenvolve Cultura, você tem todos os editais são colocados ali, você entra, vai automaticamente fazer a inscrição do seu projeto, você recebe o resultado do seu projeto. Se tiver alguma demanda para você complementar, é ali que é solicitado. Tem uma equipe que dá todo esse suporte. Você depois faz o relatório de execução do seu projeto. É aprovado ou não. Se não for aprovado, eles vêm com as diligências. Você refaz, encaminha de novo. Depois vem a parte de relatório financeiro, que você vai lá e presta contas da parte financeira. Porque no seu projeto tem que ter uma coisa que os nossos fazedores não devem ter conhecimento, que é a tal da planilha orçamentária. A planilha orçamentária, ela tem que casar com o seu cronograma, com o seu objeto, né? Sim. Você tem que ter um profissional especializado nessa área, um contador, economista, administrador. Exato, também. E tem que ter alguém com entendimento de cultura para poder orientar, né? Como que você vai formular. Você não pode dizer uma coisa que você vai fazer e na hora você não colocar dinheiro para isso. Exatamente. Então eu vou fazer um projeto de teatro. Eu vou dizer lá, eu preciso de 5 atores. Aí eu vou lá na planilha, não coloco que eu preciso, né? O custo disso. Sim. Né? Olha, se eu tenho uma peça de teatro, eu preciso de cenário. Eu tenho que ter lá na planilha e por aí vai. Então é muito interessante que a gente observou, eu, enquanto da cultura, já tinha observado, tanto que a gente, dentro do IFE, sempre lutou por capacitação, né? Eu cheguei a formular com os colegas um curso de produção cultural. Nós não tivemos, na época, condição de implantar, mas a gente fez. Eu cheguei a elaborar um curso técnico de arte dramática, que seria pelo Pronatec Cultura. Quando a gente encaminhou, o Pronatec Cultura foi suspenso, já no período da Dilma, mais para o final, né, quando ela saiu, então a gente teve que suspender. A gente só conseguiu mesmo implantar depois com o Jefferson, que foi o curso de licenciatura. E no curso de licenciatura em teatro, a gente tem uma área de produção, mas é muito pouco. É uma carga horária de uma disciplina que não vem, quer dizer, dá uma visão, mas não vem exatamente a contemplar as múltiplas necessidades. Então, o que a gente criou junto com a auxiliadora no município? Uma gerência de capacitação, de formação em cultura. Então, hoje, para a Lei Aldir Blanc, que a gente fez no período de Vladimir, a gente teve capacitação. E foi feita uma capacitação específica para a Lei Aldir Blanc de Campos. Que beleza, é isso aí. Entendeu? Então, isso a gente fez. Agora, eu acabei de vir de uma reunião que foi feita para a Lei Paulo Gustavo, que a Lei Paulo Gustavo ela tem uma coisa também que deve ter incomodado muitos bolsonaristas, que é o seguinte: é obrigatório que o município e o Estado ouçam todos os segmentos culturais na hora de elaborar seus editais. Não sai da cabeça magnânima de uma pessoa. Então você ouve de oitivas, né? Da sociedade civil organizada, especificamente o setor de teatro. Ou seja, é um processo democrático, né? Tudo que eles odeiam. É na feitura do plano de ação. O plano de ação teve que ser feito,
discutido para ser feito, depois encaminhado ao Conselho de Cultura, referendado pelo Conselho de Cultura, para depois ser encaminhado para o Ministério da Cultura. Ele foi aprovado. Isso eu estou falando de Campos e de qualquer outro município. Né? Então, os municípios tiveram prazo para entregar esse plano de cultura. A gente, que é da cultura, foi uma luta que todo mundo vivia nas redes sociais, ou ligando, ou para que nenhum município se perdesse, que na Aldir Blanc a gente teve, se não me engano, foram 3 municípios do Norte Fluminense que não conseguiram encaminhar o plano de cultura, porque dentro das suas secretarias, nós não tínhamos pessoal que pudesse elaborar, porque aí esse problema do plano de ação é o mesmo do fazedor que não consegue fazer o seu projeto. Porque tem que ter gente na prefeitura, Sérgio, você lá trabalhou muito tempo na prefeitura, você sabe, que conheça desse ramo. Tem, você está falando fazer. Tem, muito não detalhe. É só o fazedor de cultura para apresentar seu projeto. Não, você tem que ter uma equipe técnica. A própria Secretaria de Cultura ou a Fundação, que é o nosso caso, ter pessoal especializado para conversar tecnicamente, né, para encaminhar os processos para o Ministério da Cultura, que nem existia. Assessoria contábil, orçamentária, financeira, econômica, você tem que ter um corpo técnico desse naipe aí. Tá, a gente tem, por exemplo, dentro da prefeitura, a controladoria, que é quem faz toda, né, os encaminhamentos e o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, porque a gente, quando vai para o conselho, né, a gente quer tudo. A sociedade tem que pedir, né? A gente pede. Agora, só que quando chega lá, afunila o negócio. Olha, isso não pode, lógico. Não dá. Então, mas assim, se a gente não pedir, também a gente não vai saber, né? Se pode ou não. Então, o que acontece é que a gente teve esse encaminhamento por Campos e pelos municípios, na época da Aldir Blanc, mas como eu estou ainda presidente do Fórum do Norte Fluminense, Fórum de Cultura do Norte Fluminense, que a gente sentiu necessidade de reunir os 9 municípios, né? Porque quando saem editais do Estado, pela lei estadual, 40% tem que ser para o interior. E como que chama a lei estadual? 60%. O nome fantasia da lei estadual, existe algum ator referencial? É a lei estadual de cultura que Não tem nenhuma... Não tem nenhum Paulo Gustavo, né? Aldir Blanc. Não, ela é a lei... Vinícius de Moraes, Estado do Rio de Janeiro. Se não me engano, é 75-35. Não tem apelido, não. Tem não. Nome fantasia? Não, tem não. A gente deu aqui, a nossa de Campos, a lei Aldir Blanc nossa, nós demos... Não, a lei não, o Plano Municipal de Cultura, nós demos o nome de Mercedes Batista. Nós conseguimos que é campista, dar esse apelido, né? Exatamente. Esse apelido. Então, mas assim, essa lei é de 2015, a lei do Estado, né? Estado, que né? fala que aí ela contempla tudo, o sistema como um todo. E, inclusive, a parte de capacitação está lá. E aí, 60%, isso é importante, uma conquista. O interior inteiro, toda vez que tem verba para... porque o próprio Estado fomenta a cultura, né? Independente dessas leis. Então, eles colocam lá, vamos fazer um projeto tal... de caipira, por exemplo, eles têm feito apoio ao carnaval, apoio à quadrilha, apoio à literatura, do Estado, é verba do fundo estadual. Quando essa verba chega para nós, ela tem que chegar nesse formato. 40% vai para a metropolitana, 60% para o interior. O interior divide esse percentual. Sim. Só que o que a gente começou a observar quando viu os resultados? Sobrava tudo para a metropolitana. Voltava, né? Não era executado no interior e voltava para a capital. Não tinha projeto. Nossa, mãe, isso é dura aí. Pessoal, tá sobrando dinheiro na cultura, não tem projeto. Os governos principalmente. Do Noroeste, lá de Itapiruna, Pádua, Miracema, Bom Jesus, precisa fazer um projeto para que a gente possa contemplar a cultura desses municípios, a história, isso é muito importante. Léo, a sua pergunta para a nossa professora Kátia Macabu.
Não, então, falando agora da Lei Paulo Gustavo e o edital, os editais que vão ser abertos agora, né? Segundo eu não me engano, são 3,8 bilhões de reais para todos os municípios. E desse valor são 3,7 milhões para campos. Desses 3,7 milhões são 70% para o audiovisual. É isso? É isso, porque é o que a lei determina. Então vem quanto aqui para Campos? 3.700. Isso. 3.700.000 e entra tudo no fundo ou entra no tesouro? Entra no fundo. No fundo. No fundo. É de fundo a fundo. É de fundo a fundo, tudo bem. Agora, quem vai ser o ordenador de despesa? Aquela pessoa que vai assinar o cheque. Deixa bem claro, né? Se entra no fundo, o fundo tem um conselho gestor e quem vai assinar o cheque para designar a grana. Vamos usar esse. Da onde vem o dinheiro, né? Não, de onde vem e para onde vai. Sim. A pessoa tem que assinar o cheque. Então, quem vai assinar o cheque aqui no Fundo da Cultura, que está vinculado ao orçamento geral do município? É importante a gente falar. Exatamente. Tem que explicar porque o pessoal não conhece. A gente não conhece, né? A gente é leigo. Qual é a composição do fundo? Quem compõe esse fundo, né? Isso é importante. Quero saber quem vai ser o todo-poderoso, porque dá um cheque aí de... Tá com 3 milhões na conta, a caneta tá cheia. Não é verdade? Cheia, mas pois tem todo um rigor aí. Tem 3 milhões e 700, quase 4 milhões. Porque assim, nós temos uma composição do fundo. A atual presidente é a presidente da fundação. Sempre é o presidente da fundação. Então hoje quem assinaria o cheque é a professora Auxiliadora Freitas. Isso. E assina alguém com ela ou somente ela? Não, ela assina junto com o tesoureiro que a gente tem. O tesoureiro que é o Fabrício Simões, que Simões. Da sociedade civil, que é servidor público municipal. Perfeito, né? é isso. Uma pessoa extremamente esclarecido, qualificada também. Mas é importante a gente saber o seguinte: dentro da composição do fundo, nós temos sociedade civil e os gestores também, o governo público. O governo. Sim, o governo. O governo. Tá? É paritário? Como paritário. É paritário. Tudo na cultura é paritária. Você tem no Conselho de Cultura e você tem no fundo. Como é que se chega ao fundo? Primeiro você tem que ser conselheiro. Então, nós tivemos agora a eleição do novo conselho. Como eu falei, um ano a gestão é da sociedade civil, são 2 anos, né, de cada grupo, e o outro ano é do governo. Só que o fundo não pode mudar. Está na criação do fundo, né? A gente até tentou quando fez o novo regimento, e isso foi explicado pelo município, que a ordenação de despesa não poderia ficar na mão da sociedade civil. Não é possível que isso seja feito. Foi explicado lá na época, quando a gente estava fazendo, lá na época do Você Rafael. não poderia ter um agente da sociedade civil responsável para assinar? Para ser, o ordenador. Aquele que assina o cheque. Aquele que está... Assina o cheque. Exatamente. Porque aí, o que acontece? O que a gente consegue é sempre ter o paritário. Paritário. Né? Então, hoje, nessa nova composição do Conselho, nós temos que, ali dentro, ver as pessoas que querem se candidatar, e há uma eleição interna no Conselho para quem vai fazer parte do fundo. Então, você tira do Conselho as pessoas que vão ficar no fundo, que é um número bem menor, né? E aí o fundo tem suas reuniões separadas, né? Elabora os editais, encaminha para o conselho. Então faz parte do conselho, mas tudo não é discutido lá no conselho. Primeiro o fundo tem que se reunir. Então ele se reúne, ele discute. A questão da Aldir Blanc foi assim, e a Paulo Gustavo será também. Primeiro tem que ser discutido lá e depois é encaminhado para o conselho. O conselho vai referendar ou vai excluir algum item ou vai sugerir alterações, e aí volta para o fundo, e assim vai. É uma construção
colaborativa, coletiva, democrática e trabalhosa, como tudo na democracia. Porque você tem que ouvir, você tem que trazer de volta, ver o que tem que ser alterado, o que pode, o que não pode, aí leva para controladoria, vai e volta, entendeu? Então é assim, esse processo... Cátia, então, se não for utilizado, né, aproximadamente os 4 milhões, ele será devolvido ao governo federal. Não, aí agora a gente tem uma situação que até a Aldir Blanc ela acabou servindo de exemplo, né? Houve uma mobilização tão imensa no país que 98% dos municípios se candidataram para a Lei Paulo Gustavo. 98%. E 100% dos estados. E 100% dos estados? Sim. 90%? Boa, todos. Foi assim, é inédito isso. É inédito. Mas por que essa adesão agora nesse novo governo? Eu perguntaria a você, houve alguma indução? Alguém está promovendo? Eu acho que a lei... Fazendo uma política para que o pessoal... Exatamente. A própria ministra Margarete Menezes entrou firmemente, ela própria, na campanha. Em campanha, sua equipe foi aos estados, fez reuniões virtuais, né? A nossa secretária de Estado, né, a Daniele, ela fez a mesma coisa com a equipe dela. Eles têm um contato direto com as secretarias de cultura, o que vocês estão precisando, dá o apoio, dá a consultoria. Se precisar, ela tem um representante, se não me engano, o nome dele é Edmilson. Ele veio a Quissamã, a São João da Barra, ele veio a vários municípios aqui do Norte Fluminense. Sim. Alguns eu acompanhei, né, só online, para orientar. A gente, enquanto fórum, ficava, município, cadê? Tá faltando o quê? Precisa de ajuda? Olha, tá acabando o prazo. E papapá. Agora, deixa eu perguntar, se sobrar dinheiro, se sobrar o dinheiro da lei do Paulo Gustavo, ela é devolvido ou esse dinheiro fica no fundo? Isso que eu tô falando. Aí o que acontece? Por conta dessa mobilização também e por conta de ter que ouvir a sociedade, isso é muito importante. Esse dinheiro, ele vai e ele volta. Ele vai e ele volta. Vai e volta. De que forma? Primeiro a gente tem que devolver para o Estado. Né? O Estado pode reutilizar, e aí está previsto isso, com editais dele para os municípios, priorizando aqueles que não conseguiram fazer. Certo. Como foi na Aldir Blanc com Campos, como eu falei para vocês. Então, se você não consegue executar tudo, ele vai voltar. Então, para mim, a Lei Aldir Blanc, ela serviu para os erros e acertos. Né? Era a primeira tentativa. Agora a gente já tem um novo caminho. Mas como você perguntou, Kátia, é isso mesmo? 70% é pro audiovisual? É. Por quê? Por causa daquilo que eu falei lá no início. O dinheiro pro cinema ficou retido. Sim. Então, como esse dinheiro é especificamente do audiovisual, não se pode utilizar esta verba para os demais segmentos. Lógico, entendi. Entendeu? Então, por isso, a gente vai ter que rebolar para fazer vários projetos que tenham o diálogo, né, a linguagem audiovisual como protagonista, dialogando com os demais segmentos. Mas a gente vai ter as linguagens também contempladas. Né? Todas as outras linguagens com os seus fazeres contemplados. Mas aí tem uma boa notícia. A Lei Aldir Blanc foi aprovada para ser executada agora de modo permanente. Deixou de ser. Emergencial agora é uma coisa permanente. Foi outra luta. Então foi tudo junto, gente. Lei Aldir Blanc, retorno do dinheiro para não ir embora de volta para o governo federal. E não foi. Voltou. Deve ter ido alguma coisa, mas pouca coisa. Agora, Lei Paulo Gustavo, que segurou, que vetou, que voltou, que foi, só foi liberado no governo atual. Aí tem que fazer a lei de regulamentação. Essa lei de regulamentação, ela demorou. É muita discussão para regulamentar. Nos 30% da Lei Paulo Gustavo, 70% é audiovisual, né? E o restante, você poderia destinar verba ao Carnaval de Campos?
os 30% da lei de Paulo Gustavo? Dentro dos 30%, pode. Dentro dos 30%, poderia? Não só. É isso que eu ia perguntar a você, Cátia, porque são, enfim, e parte da nossa vontade de trazer aqui é justamente tentar colaborar que o máximo dessa verba seja executada, né, que pessoas se candidatem, coloquem projetos. A gente tem 71% para o audiovisual, um valor de 2,7 milhões. Na faixa 1 seria 1,9 milhões para produção audiovisual, né, que poderiam ser videoclipes, né, médias metragens ou curta-metragem. Teria também uma segunda faixa para auxiliar salas de cinema de rua, no valor de 436 mil, e uma terceira faixa para auxiliar capacitação, também cineclubes. Sim. Então, a pergunta que eu te faço para tentar ajudar as pessoas que estão interessadas a participar, né? Quando saem os editais, quando as pessoas podem enfim, candidatar, lançar um projeto, e quais conselhos você dá? A pessoa estudar o edital, organizar um portfólio, o que os interessados podem fazer? Aqui a gente tem assim, nessa reunião do dia 18 de julho, que foi realizada no Trianon, né? E agora eu estou indo apenas como uma gestora cultural, sim, uma produtora cultural. Então a gente vai lá também para escutar o que o município está fazendo, né? E contribuir no que a gente puder, porque foi aberto, era a última oitiva nossa antes da elaboração dos editais. Eu estava lá. Então, a gente estava lá, né? Esses dados que você tá, eu também tenho aqui. Então, o que acontece? Nesta reunião, ficou claro para gente, né, que vai haver uma saída de edital de agosto para setembro, né? A auxiliadora tem, inclusive, dito que é agosto. Ela está, assim, esperançosa que é agosto. Houve uma demora no repasse da verba, porque o interessante dessa lei é que a verba chega antes. Você executa com dinheiro. Você, sendo aprovado o seu projeto, você recebe o dinheiro para produzir. Que é totalmente diferente de você entrar no edital para você receber depois. Porque você não tem como produzir algo sem ter o dinheiro. Lógico. Entendeu? É verdade. Então você precisa ter a verba para poder produzir. Então o que é muito interessante, agora, tem que ficar muito claro que você falou assim, o que a pessoa... Primeira coisa, gente, é saber que todo dinheiro público precisa ser prestado conta. Perfeito. A primeira dica que eu dou é essa. Oba, tem 50 mil para eu pegar. Opa, eu tenho que gastar, ter nota fiscal de tudo dentro do objeto do meu projeto. Eu não posso dizer que eu vou fazer uma coisa e pegar nota fiscal de uma empreiteira, de uma construtora, se eu não usei nada disso, né? Porque depois eu que caio na malha fina. O interessante é que pode ser pessoa física, desde que comprove a atuação cultural. Lógico. O seu portfólio. A primeira coisa que você tem que fazer agora, estou aguardando o edital. Não aguarda sentado. Aguarda elaborando. O quê? Seu portfólio. Aí, pessoal. O que é seu portfólio? É o seu currículo exemplificado, né? Colocando fotos, colocando links do seu Instagram, do seu YouTube, do que saiu ali, foto com data. Participei do evento tal, tá lá escrito evento tal, saiu no jornal, coloca. Entendeu? Então, assim, o seu portfólio é seu cartão de visita. É ele que mostra que você tem a capacidade de executar aquele projeto que você está propondo. O ideal é que você faça isso pelo menos de 2 anos para cá. Trazer a sua história. Quem tiver mais, coloca mais. Mas se você tiver 2 anos de história com a cultura, de trabalho na cultura, vai colocando ali. Já vai selecionando para preparar seu portfólio. Eu não sei o que vai pedir, mas vai pedir seu portfólio. Pode ficar tranquilo. No município de Campos foi criado esse mapas culturais. Você tem que entrar e já se inscrever ali. O que é isso? Você se cadastra. Você vai dizer quem é você, seu endereço, qual a sua atuação, bababá. Eu, por exemplo, tenho
a mim mesma como pessoa física, eu enquanto pessoa jurídica no espaço multicultural, que leva meu nome, e eu tenho o grupo Nós do Teatro. Eu tenho 3. Então, um é o grupo, que é o coletivo, outro sou eu, que sou pessoa física, e o outro é meu CNPJ enquanto MEI. Então, eu tenho 3, está lá no mapa. O mapa foi tão bem bolado que você pode, inclusive, inserir. Eu tenho um evento, eu vou fazer amanhã uma festa junina na minha instituição. Eu vou lá e coloco festa junina no Arraiá, barará, barará. Isso fica também como um calendário para o município, entendeu? Passa a ser um espaço de divulgação. E o município, já foi dito nessa reunião do dia 18, vai utilizar essa plataforma para os editais, como o Sistema Desenvolve Cultura do Estado faz. Então, você vai ter o edital ali. Se você quiser tirar suas dúvidas, você vai estar ali também com essa possibilidade, né, de conversar mais de perto com os elaboradores dos editais. Nós vamos ter um recurso na Lei Paulo Gustavo, que não tinha na Aldir Blanc. 5% desse valor, desses 3.700.000, pode ser utilizado para capacitar e para a elaboração dos editais ou para a, como é que diz? A correção, né? Os avaliadores dos projetos, porque aí você fica isento, o município não se envolve. E aí o que aconteceu? O município de Campos já contratou uma equipe da UF. Uma pergunta ali, Kátia, ó. Qual município da região norte fluminense não conseguiu entregar o plano de ação para a Lei Paulo Gustavo? Jonas Defante. Nenhum. Todos entregaram. Entregaram, né? Todos os municípios entregaram. Que boa ação. Aí, Elefante. Notícia boa. Dessa vez a gente conseguiu. Eu estava até falando, o estado do Rio foi o primeiro. Quer dizer, primeiro foi o Distrito Federal, mas depois do Distrito Federal foi o estado do Rio de Janeiro que conseguiu fechar primeiro. Encaminhar tudo. Porque perfeito. Houve esse movimento do governo do estado. Né? A secretária de Cultura e Economia Criativa, ela é muito atuante, muito. Ela é de ir aos municípios, ela é de conversar com os gestores e com os fazedores de cultura. Então, ela conseguiu, né, meio que construir isso que na Aldir Blanc não tinha conseguido. Mas tudo foi momento também de pandemia, né? A gente reconhece que o que se conseguiu naquela época já foi então, esses 3.700.000 também, ele vai ter um poder grande de gerar emprego na cidade, gerar renda, dinamizar o comércio, o setor de serviço, porque é o que nós precisamos. A parte cultural, ela tem esse viés importantíssimo, porque a partir do momento que o governo joga dinheiro na base da economia, né, a tendência é você ter um efeito multiplicador. É importantíssimo essa ação na área da cultura. Tá precisando. Dentro da Lei Paulo Gustavo, esses 219 mil que serão usados para capacitação, a gente lá até colocou que tinha que ser mais, né? Sim. A gente queria que a gente sente necessidade que os municípios invistam mais em capacitação. Sim. Tem, então, se você está mostrando aí, tem o pessoal da qualificação financeira, é importante você qualificar esse quadro. Mas a prefeitura vai dar oficina ajudando as pessoas a montar os projetos desse edital. De 5% dos 3.700.000, eles vão poder fazer com o pessoal da UF, né? Sim. Uma equipe. Foi até o Rezende representante me procurou, eu falei, olha, eu não estou mais na prefeitura, não. Aí indiquei quem que ele ia procurar, né? Porque a gente, quando sai, fica sempre o contato da gente e as pessoas ainda nos procuram, né? E aí eu fui, não, você procura fulano, vai conversar com ela e ela vai poder dizer a você. Então, ele conseguiu apresentar o projeto, né? E é uma instituição também pública, né? Então, tem um respaldo aí para que eles façam essa capacitação e também capacitação durante os editais, né? Que é uma outra coisa. Aí eu, por exemplo, tenho um projeto de dar um curso como elaborar um roteiro para audiovisual, por exemplo. Aí eu vou e encaminho esse projeto, né? Então, para eu encaminhar, eu vou lá e faço o curso com eles para aprender direitinho, se eu não souber. Aí fiz. Foi contemplado. Se for contemplado, mas foi contemplado como?
os avaliadores da UF foram lá Sim. e avaliaram e viram, tá legal, vai fazer. Então, aí é que vai ter a capacitação com verba da Lei Paulo Gustavo. Quer dizer, a Lei Paulo Gustavo vai auxiliar também a melhorar essa questão da formação cultural, de gestão e produção cultural do município. Que, além dessa questão que você falou, vai rodar mais dinheiro, né? Não, e sobre a Lei Paulo Gustavo, tem um ponto importante, eu queria perguntar à professora Cátia. São 2,7 milhões para o audiovisual, né, nessas faixas. Aí você já falou que recomendou você organizar o seu portfólio, vai ter esse curso de capacitação também. Também tem que ter documento de regularidade fiscal. Esses editais vão ter ação afirmativa de participação de pessoas com deficiência, pessoas negras, indígenas, LGBT. Fica de olho nisso aí também. Mas eu já pergunta importante para a Cátia é o seguinte: esse montante para o audiovisual foi muito questionado pelos fazedores de cultura do município. A Cátia explicou o porquê de tanto recurso para o audiovisual. E desses 1 milhão que ficam, que sobram, que não são para o audiovisual, eles vão contemplar que áreas, professora, da cultura de Campos? Então, nós temos 1.094.000, né? Mas é quase 95. E aí, dentro desses setores, nós vamos ter a parte de economia criativa, economia solidária. São 2 setores bem delicados, porque tem mais dificuldade de elaborar projeto. Né? Então, vão precisar de uma consultoria, de repente. De alguém que possa dar uma olhada nesse projeto antes de encaminhar. Né? De alguém que oriente, pelo menos, qual é a sua ideia. Porque qual é o problema, gente? Ideia a gente tem. Ideia a gente tem. Formatá-la e executar, né? A minha ideia e transformar no formato né, exigido né? naquele edital. Então, a leitura do edital é quase uma bíblia. É ler, ler, ler e ler. Não adianta. Tá, eu posso ser. MEI pode, tá. O que eu tenho que fazer? Então vou escrever. Não. É ler. Então, quando o edital chegar, primeiro você fez o portfólio, já está lá prontinho. A ideia você já tem que estar elaborando. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma parte de capacitação, eu vou preparar uma peça, eu até perguntei lá sobre podcast, né? Pode ser algo que eu já preparei. Mas se tiver na rede já não é inédito. Aí eu perguntei lá, tem que ser inédito? Viu? Podcast, você que é bom nisso. Então, pode ser inédito? Tem que ser ou pode ser? Como é que é? Porque assim, tem projetos que você já fez na vida, eu já fiz vários, que ficaram reduzidos. Por exemplo, eu já fiz peça de teatro que foi reduzida dentro do espaço da Escola Técnica, do Cefet e do IFE, né? 28 anos de grupo, então a gente fez aquele momento. Se eu quiser revisitar esse trabalho, e se eu quiser remodelar esse trabalho para esse projeto, posso? Posso. Né? Ele não tem essa questão do ineditismo. Agora, foi explicado ali. Se eu já coloquei isso na rede, se isso já está publicizado, não é de bom tom pegar dinheiro público e fazer a mesma coisa que você já fez. Lógico. Né? O que você pode fazer é uma releitura. Eu apresentei isso aqui em forma de teatro, agora eu vou fazer um filme. É uma outra linguagem. Né? Perfeito. Claro. Ou eu vou escrever um livro que também vai ser contemplado. Literatura vai ser super contemplado em Campos. Eu até fiquei meio coisa assim, que eu achei muita coisa, sabe? Mas enfim. Então a literatura foi... Porque nós temos... muita coisa, no meu olhar, que não sou escritora. Mas não é muita coisa para a quantidade de escritores que a gente tem em Campos. Né? Porque nós temos 5 representações de escritores em Campos. 5. É um negócio extraordinário. Então, assim, se a gente vai ter... Por exemplo, eu pego lá uma peça que eu preparei com o meu grupo e vou contar o fazer disso, como que isso deu, quanto o público, as fotos, como registro, isso virou um livro ou um e-book, né? Isso virou um livro, isso é um outro produto de um mesmo trabalho.
mas pode. Entendeu, Zé? Perfeito, perfeito. Então, é isso. Perfeito. Eu estou dando exemplo aqui, porque aí as pessoas podem pensar. Sim, exato. Né? Mas olha, eu fiz isso, gente. Há quanto tempo e tal, eu posso fazer um outro formato. Ou não, eu posso simplesmente pensar uma coisa nova. Eu quero fazer um documentário. Aí surgiu lá na outra oitiva. Eu posso fazer um documentário da minha companhia de dança? Aí nós temos que pensar, essa companhia de dança vai reverter em quê o olhar da sociedade com relação a esse material? O que eu vou contribuir? Qual é a relevância daquele produto? Qual é a relevância? Sim. Exatamente, a palavra é essa, relevância para a sociedade. Porque na hora que os avaliadores pegarem os projetos, eles vão escolher em cima de critérios. E estes critérios estarão presentes, ou deverão estar, nos editais. É uma das coisas que a gente tem que olhar mais. Você chega lá, pegou o edital, leu, aí vem lá. Critérios de avaliação. Aí você vai ver. Relevância do projeto, assim, vai atender ao segmento X. Parará. Isso tem mais valor? Isso tem mais valor. Tem transcrição para Libras. Ganha mais ponto? Ganha mais ponto. Mas eu não tenho. Arranja. Porque se você não tem, você vai ter que buscar. Tem que ter audiodescrição. Arranja. Não tem em Campos, não. É São Paulo, Rio Grande do Sul. Você tem que correr atrás das empresas que fazem isso. Não tem jeito. Porque se você tem a audiodescrição, isso é fundamental. Você está dando voz e vez a mais de 5 milhões de pessoas no país. Então, hoje, né, você precisa se preocupar com quem não vê, com quem não ouve, né? Com todo mundo. Com a mobilidade. Sem dúvida, é verdade. A acessibilidade hoje, e a Lei Paulo Gustavo, ela vem firme nisso. Inclusive, dando cotas. Se você tem, dentro do seu grupo de trabalho, ou você é negra, se você é mulher, se você tem algum tipo de deficiência, né, LGBTIQIA+, você está ali com um percentual em destaque, né? Então, eu tenho, por exemplo, eu pessoalmente tenho no grupo Nós do Teatro uma cega há anos. Eu não estou construindo uma cega para colocar no projeto, não. Eu não estou inventando, chamando na esquina, não. Eu tenho. E tenho como comprovar. Então, estar com ela num projeto, ela tem hora que ela participa, tem hora que não, por questões pessoais, porque ela é excelente atriz. Mas ela está agora na peça minha, que está até no YouTube, a Sexta-feira 13, ela é uma das personagens lá. Então, ela, dentro de um projeto, a minha pergunta é, vai valer por ter um ou tem que ser a maioria? Foi uma pergunta que eu fiz. Vai valer, eu tenho negros no grupo, eu sou branca, eu posso ser a proponente, eu sou muito clara, né? Não tenho raiz nenhuma africana que possa ser identificada. Mas aí falou assim, indígena tem que ter, por lei, né? Eu falei, gente, aqui em Campos todo mundo é. Todo mundo, nós somos descendentes de quem? Mas isso vai ter que ser levado em consideração. E nós não sabemos, só quando o edital sair. Uma crítica que se faz aí à atual gestão na área cultural é que a execução do plano da cultura, ele fica centralizado nas cidades. Os distritos estão carentes de cultura e a prefeitura não estende, a Fundação Trianon, através da sua presidente, não estende as suas ações até os distritos, como Morro do Coco, Santa Maria, como Goitacazes, como Tocos, como São Martinho, como Novo Horizonte, lá em Rio Preto. Então, esses distritos, essas pessoas, se quiserem ter acesso à cultura, deverão vir a eventos na nossa cidade, ou seja, no centro de Campos.
essa crítica, ela é pertinente ou não? Olha, como eu falei, eu fui relatora do Plano Municipal de Cultura. E nós colocamos como um dos pilares desse plano a descentralização da cultura. Que quer dizer exatamente o quê? Quer dizer que nós temos que ter em todos os distritos, bairros deste município, atividades culturais de qualquer natureza. Enquanto estive na diretoria das Artes e Culturas, meu trabalho foi incessante para que isso acontecesse. Por quê? Eu entendo, eu como proveniente da Baixada Campista, né, de Mineiros, só tive acesso à cultura quando eu vim para a cidade. Então, para a cidade estudar, já na época da faculdade de filosofia. Toda a minha parte de juventude, o que a gente tinha era dentro da escola mesmo, né? Prefeitura nenhuma se preocupava, né? Prefeito nenhum, gestão nenhuma se preocupava com isso. A gente tinha cinema que foram sendo fechados, né? Em Goitacazes tinha um cinema importante ali, fechado. Dois, né? Tinha Veracruz. Eu conheço conheci um. Tem um que funciona lá na entrada para Tocos, que Ponto, agora Ponto da Cruz. O Ponto da Cruz ali. Chama ali, Cruz. Que agora é uma igreja universal. E outro, né, quando você chega naquela curva ali perto da Casa de Cultura. Eram dois ali. Sim, Saturnino Braga tinha... Tocos tinha, Santo Amaro tinha, né? E tudo isso foi se perdendo. Tem até um trabalho lindo, a dissertação do professor Joilson Bessa, que ele faz a revisitação de todos esses espaços, como está hoje cada um deles. É muito bom o trabalho dele. E ele é um lutador para que a gente consiga reverter. Haja vista aqui na 28 de março que a gente tem ali, vende imóvel, né? É o Cine São José? Cine São José. A gente tinha 6 ou 7 cinemas, Capitólio, Dom Marcelo, Goitacazes, Coliseu, Coliseu, São Salvador, que era a Projex, que foi a antiga Projex, hoje é um bloco de edifício ali, né? Então era uma parte cultural muito assim... Sim, ampla, mas você citou muita aí, oferta aí. Em Campos tinha tudo isso, mas nos distritos também. Tinham também. Entendeu? Então era uma coisa impressionante. Eu acho que Travessão, se não me engano, também tinha. O que acontece é que a gente precisa voltar a essa visão. Então, como que a gente consegue fazer isso? A capilarização da cultura, ela tem que ter um foco dentro das casas de cultura. Nós chegamos com as casas de cultura fechadas, abandonadas, literalmente caindo, telhado, não tinha mais nada dentro, uma coisa de louco. Então, a primeira coisa que a gente conseguiu fazer foi reabrir no primeiro ano, nada pôde ser feito. Segundo ano, a gente conseguiu reabrir aquele espaço que era uma biblioteca, como se fosse um braço da Nilo Peçanha, da Biblioteca Nilo Peçanha lá no Farol, e a gente reabriu como Casa de Cultura Félix Carneiro, o Felinho do Alô Farol. Nós homenageamos esse grande ator, grande fomentador de cultura, né? Lá, naquele espaço, e hoje ali é o ponto focal das atividades culturais daquela praia durante o verão e também no decorrer do ano. Então você tem cursos de macramê, curso de pintura, curso de artesanato, o tempo todo. E você tem eventos. A cada mês se faz. Quando eu estava lá, a gente fazia o evento da Páscoa, o evento do Dia da Mulher. Então a gente fazia por mês uma atividade. Então ali dentro acontece, né? A Casa de Cultura de Goitacazes ainda não foi reaberta, mas me parece que está em finalização a obra. E aí Goitacazes é um grande centro, né? Goitacazes é quase uma cidade, né? E tem todo aquele entorno que vive
ali. Então é muito importante essa Casa de Cultura ser reaberta. A Casa de Cultura de Conselheiro Josino foi reaberta agora há coisa de 15 dias, que é uma casa antiga também, né? Então, assim, pelo menos reabrir as 3 casas para ter como ponto focal. Agora, como que a gente pode fazer também? Aí nós fizemos os editais, um edital específico para as quadrilhas. E fizemos o circuito de quadrilhas. Então, porque qual era o meu entendimento? O meu entendimento é o seguinte: você não leva cultura, você compartilha. Porque cada segmento está presente dentro daquela comunidade. Não é você que impõe. Nós não vamos catequizar índio de novo, né? Não é isso. A cultura vontade não tem, desejo não falta. A cultura, ela não é para ser imposta. Você compartilha o seu saber e você também tira daquela comunidade o seu saber. Então, nada mais interessante, por exemplo, no Farol, que você pegar alguém que produz, que sabe fazer aquela rede maravilhosa que pega peixe, para ensinar como é que é aquele traçado, como é que faz aquela teia. De crochê. Né? E aí, exatamente, é um artesanato ali dentro. Lá no Farol, agora está até em exposição um material de um artesão do barro. Ele faz peças belíssimas, principalmente peças sacras, que a gente viaja para comprar não sei aonde. Aqui tem, no Farol, o ateliê dele é no Farol. Ele mora lá. E aí a gente tem como fluir mais essa questão. Ele pode dar cursos, né? Também, né? Ele dá, inclusive, por conta própria, mas a prefeitura também pode apoiar. Então, em cada localidade, você tem, no mínimo, um fazedor de cultura popular. E você pode apoiar. Agora, isso é fácil? Não. Isso é muito difícil. Por quê? Porque a gente está quebrando um paradigma. O paradigma é: todos venham para a cidade arrumadinho para o antigo Cine Teatro Trianon. Lembra? Lá do Boulevard? Então, vinha todo mundo bonitinho, arrumadinho, para ir ao cinema Goitacá. Era assim. Campos tem essa visão que também precisa, né? É para todos. O próprio Trianon, ele é tão suntuoso que se você chegar para uma pessoa mais simples e convidá-la, entregar o ingresso de graça, ela não vai. O ambiente oprime, se sente. Ela não se sente parte daquilo, como né? Com a roupa que eu tenho, com o sapato que eu tenho, eu não posso ir ao Trianon. Não é popular. Não é popular o Teatro Trianon. Não é. Exato. Então, assim, mas por conta disso a gente vai deixar de ter? Não. Né? Estou dizendo, mas não é popular. Como o Teatro Municipal falando. do Rio de Janeiro. Né? O Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O que o Teatro Municipal faz de projetos? E a cada domingo, tinha isso lá, não sei se continua. Um domingo por mês, acho que é o último. Você tem gratuidade. Aí você vai lá, assiste ópera, você vai lá. Então isso abre. Agora, a suntuosidade do espaço físico, né? Ela é refratária a vários segmentos. Então é uma coisa que a gente tem que olhar, mas assim, tem espaço para todo mundo. Você vai para a praça, vai para a Praça do Liceu, vai para a Praça São Benedito. Então, os eventos na cidade, eles continuam acontecendo. Um espaço que muita coisa acontece, por exemplo, hoje é no museu. É no centro da cidade. Então, várias atividades culturais acontecem lá. Curso de teatro de rua está acontecendo lá. Mas a Praça do Povo, a praça não pode Agora, estar, né? Temos que usar as praças dos distritos. Praça pública. Temos. Mas não é fácil. Não é fácil. Tá? São várias situações, porque a gente fazia reuniões, né, com vários secretários, porque você tem que a questão de segurança, né? Você tem que pedir autorização a bombeiro, é muita coisa, é uma burocracia para ser cumprida. Porque tem que ser também. Você não pode ir para a praça levar as pessoas para ficarem ao léu, sujeita, né, a uma situação mais complicada. Então, é tudo com muito cuidado. Então, eu não concordo
que não esteja havendo descentralização. Mas acho, para o meu sentimento, tá lento. Para o meu sentimento. Mas para quem viveu lá 1 ano e meio, ou mais um pouco, eu sei que não é fácil.